Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Faremos a oração inicial, vamos fazer juntos o Evangelho. Eu faço o meu aqui, você faz com a gente. Oração inicial, uma leitura de um livro edificante, que é o livro que nós escolhemos, Segue-me, do Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema fraternidade, e aí um trecho do Evangelho, aberto aleatoriamente, foi a Catarina que escolheu, minha neta, ela escolheu o capítulo 1, não vim destruir a lei, o item é o Cristo, do capítulo 1, certo? Aí fazemos a oração final para a fluidificação da água. Eu vou ser instrumento para a fluidificação da água aqui, você vai ser instrumento para a fluidificação da água aí. Põe um copo com água, uma jarra, uma garrafa d'água, enfim, o que você quiser. Não precisa abrir, não precisa estampar, não precisa pôr pirizinho por cima, branco, nada disso, nada disso. O que precisa é se colocar como instrumento para a fluidificação da água, tá bom? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Antes disso, qual o objetivo do Evangelho no Lar que a gente faz? Muita gente professa a fé espírita sozinho em casa, né? E aí não tem como, às vezes, fazer o Evangelho sozinho, ler em voz alta e tudo mais. Então é importante que a gente grave aqui e você faz com a gente. Põe no celular, põe o fone, se for o caso. Ideal seria deixar o alto-falante para que os espíritos que estiverem em volta também ouçam, mas sempre num dia e horário específicos, tá? Então, sei lá, terça-feira, 10 horas da noite, quinta-feira, 8 horas da manhã, enfim, você escolhe o dia e o horário fixo sempre naquele dia da semana para fazer o Evangelho, de modo que os mentores espirituais de Jesus possam se programar para estarem com você na sua casa nesse dia, tá bom? Não força ninguém a fazer, não obriga ninguém a fazer, não chateia ninguém para fazer, faça você e, quem sabe, né, através do seu exemplo, as pessoas ao seu redor possam fazer também. Mas não permita que as pessoas menosprezem o seu evangelho, marcando coisas para aquele horário. É meia horinha só, ninguém morre porque deixou de ir numa festa meia horinha, porque deixou de ir num jantar meia horinha, porque deixou um compromisso meia horinha. Não faz diferença, né? Respeito é bom e a gente gosta, e todos devem respeitar a gente como a gente deve respeitar os outros, tá bom? Então é assim. Então vamos lá. Elevemos nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Bezerra de Menezes. Elevamos, Senhor Jesus, cada vez mais o pensamento até o Senhor para agradecer na última semana tudo de bom que nos aconteceu. Muito obrigado, Senhor. Agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu nessa semana e agradecer também por tudo de ruim que aconteceu essa semana. Até no começo, quando começamos a gravar, o senhor se lembra disso, mas é uma explicação mais para o pessoal que está conosco, a gente agradecia tudo de ruim que tinha acontecido conosco, ainda mais da boca para fora do que de coração, mas até entendermos que aquilo de ruim que nos aconteceu já foi, não devo mais, está pago, está resolvido, né? Está quitado, agora é só reparar, já criou a versão, vamos para frente, vamos evoluir, aí passou a ser de coração. Então também, por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, nosso muito obrigado. Bom, vamos para os pedidos, né, Senhor Jesus? O primeiro deles é que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de ser útil, a vontade de ser útil, a vontade de aprender, a vontade de vos louvar, a vontade de estar perto do Senhor, a vontade de fazer o certo em vez do fácil. Então pedimos o acréscimozinho da sua misericórdia para conosco, para que a gente possa então conseguir alcançar esses objetivos na sua presença, no seu amparo, no seu apoio, na sua forma de nos estender a mão, que nós ergamos as nossas para agarrar nas suas,
e assim não caiamos, assim evoluamos, assim cresçamos rumo ao Criador através do Senhor. Desde já, muito obrigado, Mestre, porque confiamos plenamente na sua misericórdia e no acréscimo dela, e sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos lá. Fraternidade, do livro Segue-me, de Emmanuel, por Chico Xavier. O livro Segue-me sempre tem um trechinho do Evangelho e depois a explicação do Emmanuel. E o trechinho do Evangelho é da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, em que João fala sobre o amor ao próximo, em que João fala sobre o amor incondicional, né, o amor crístico, né, o amor do Cristo, que nós precisamos aprender, que nós precisamos exemplificar. E aí o trecho é: amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. É preciso nos amar uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Nenhum só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak em Tebas se referem à vaidade transitória. Os resíduos do Circo Máximo em Roma, do Circo Maximo em Roma, falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole em Atenas se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas hoje relegados à miséria e ao abandono, atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão, as mulheres sem títulos eram objeto de escárnio, os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração, sem dó. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo são recintos sagrados, e um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas na terra. Sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo, e sublime e humilde, continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. Jesus dizia o tempo todo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Foi o homem amor, foi a única figura humana que amou e exemplificou esse amor o tempo todo. Afinal de contas, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade, e a resposta foi Jesus. Simples, sucinta. Esse é o cara. É como eu devo ser. É a quem eu devo imitar. Eu devo ser fã de Jesus, não fanático. Devo seguir Jesus, fazer o que ele fez, copiar os seus gestos. Parece que está meio fora de moda. Esse evangelho nós estamos gravando na quarta-feira de cinzas de 2024, após uma festa
digamos, uma comemoração para aquilo que os olhos veem, para aquilo que os nossos sentidos são capazes de sentir, absorver, e que nada disso é real, porque o real é o que não se vê, é o que está no plano espiritual, está na dimensão espiritual. Foi de lá que nós viemos, para lá que nós voltaremos, e aqui nós estamos de passagem. A Terra para nós é um hospital, para alguns de nós é um presídio, para alguns de nós é uma escola. Vai chegar uma hora que, se a Terra é para você um hospital, você vai receber alta médica. Se a Terra é para você uma escola, vai acabar o ano letivo. Você vai voltar para casa. Se a Terra é um presídio, vai acabar a sua pena. Vai haver um habeas corpus, um alvará de soltura. E para algum lugar a gente vai voltar. E esse lugar chama-se, genericamente, plano espiritual ou dimensão espiritual. De onde viemos? Estamos passando uma temporada aqui. Por que nos afeiçoarmos tanto a isso? É claro que aquela pessoa que criou amizade no presídio, que criou até uma certa afinidade, que gosta de um, gosta de outro, que também é querido por alguns de lá, quando ele sai, recebe o alvará de soltura, os que ficam tristes. Claro que ficam tristes. Saiu de perto de nós aquele que nós gostávamos, vamos sentir saudade. Aquele que saiu, se não tiver nenhuma perturbação mental, não vai querer voltar. Só porque os amigos falam, não, fica aqui mais um pouquinho, continua preso aqui. Não. Na escola a mesma coisa. Temos vários colegas, amigos até, que se formam nas escolas, amizades de verdade. Não, não vai. Não vai. Não vai embora para sua casa. É um colégio interno, né? A Terra é um colégio interno. Você fica lá. Não, não vai. Às vezes a gente até gosta, não, eu quero ficar aqui com os meus amigos. Meus amigos querem que eu fique, mas a minha vida é fora do colégio interno. Não é? Se nós estamos no hospital, a mesma coisa. Estamos ali, remédio toda hora, injeção, soro, cuidados e tudo mais. Remédios e tal, dores que estamos passando, sofrimentos de toda ordem. E a gente se apega a uns enfermeiros, ao pessoal que cuida da gente, que podem até ficar tristes se a gente for uma pessoa muito boa, muito bacana, que podem até ficar tristes, poxa vida, não está mais aqui, né, aquela pessoa que a gente gostava tanto de ver aqui. Fica mais um pouquinho. A gente fala, não, eu quero ir para casa. Não vê a hora que o doutor dá alta para a gente ir embora, né? Assim é também na Terra, se a Terra for para nós um hospital. Exemplo simples. Precisamos ter em mente que o lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo são recintos sagrados para a nossa evolução, mas não é a nossa casa. Estamos ali com uma sublime missão. Uma sublime missão. Reharmonizarmos-nos em cada situação. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo. Estamos para nos reharmonizarmos. Desde o momento do nascimento até a velhice, que é isso que simboliza tudo isso.
precisamos nos reharmonizar conosco e com aqueles que estão à nossa volta. Para isso veio Cristo. Para isso veio Cristo. Que prometeu, quando os exilados de Capela aqui chegaram, que foi quando surgiu, por exemplo, o Homo sapiens sapiens, Jesus prometeu, falou: eu vou até lá, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou até lá e vou mostrar como faz. Não vai ficar só nas palavrinhas não, eu vou mostrar como faz. E fez. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina do Cristo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a uma única prescrição. Tudo, ele resumiu tudo, toda a lei, quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. Na realidade ele disse amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. Não quis Jesus dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Essa ideia de privilégio, ela é contrária basicamente e simplesmente à lei de Deus. Simples assim. Deus, para ser Deus, tem que ter todas as qualidades infinitamente. Então ele é infinitamente bondoso? Sim. Bondade infinita. Justiça infinita também. E esse é um ponto que nós devemos sempre nos apegar. Infinitamente bondoso e infinitamente justo. Portanto, nenhum de nós tem privilégio. Claro que isso não significa que não nos atenda às nossas necessidades de acordo com o nosso grau de evolução. Porque nós, seres humanos imperfeitos que somos, sabemos exigir do nosso filho de 15 anos uma postura e do nosso filho de 2 anos outra postura. Não é possível, ou seria muito condenável, e nós acharíamos um absurdo, se exigíssemos, ouvíssemos alguém exigir que uma criança de 2 anos se comporte como uma de 15. Não dá. Eu vou exigir mais daquele que tem 15 do que daquele que tem 2. Aquele que tem 2, inclusive, quando eu for falar com ele, eu vou falar de uma forma mais branda, eu vou ser menos pesado quando eu cometer equívocos. Um exemplo simples e bobinho, que eu acho que a gente tem ou já viu. Se você tem lá seus 18 anos e está conversando e bate a mão e derruba a água, ou refrigerante, ou seja lá o que for, na mesa durante o almoço, imediatamente será censurado. Presta atenção.
Não tem problema, a gente limpa, lava a toalha e tudo mais. Ou, né? Presta atenção, porque o filho se corrige. Não importa quantos anos tem. Uma criança de 2 anos faz a mesma coisa, muito provavelmente responsabilizaremos o adulto que estava perto que não viu que isso ia acontecer, não previu que isso ia acontecer, não teve a malícia que isso ia acontecer. Com a criança de 2 anos, total tolerância, e com o rapaz ou moça de 18 anos, o ensejo, a explicação, o convite, mesmo que de uma forma mais áspera, à disciplina, à responsabilidade. Se nós que somos maus conseguimos ser assim, imagina Deus, não é? Que vai nos tratar de acordo com as nossas capacidades. Então, peça o que você precisa e Deus vai dar de acordo com o seu grau de entendimento e vai entender o tipo de pedido que você está fazendo. Fábio, mas eu não sei como pedir diretamente a Deus, nem eu. Eu vou em Jesus. Ele falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele, então eu vou nele. É nele. Jesus, ó, tá difícil. Não precisa, Jesus, vós sois, tu és a luz do mundo, vós que andaste sobre as águas. Ele vai falar, eu lembro, eu estava lá. Eu sempre brinco com isso para a gente poder ver o quão simplório e até, e evidentemente desnecessário a gente ficar fazendo isso para que a oração fique em segundo plano e o meu grau de instrução, a minha alta capacidade de fazer oração fique em primeiro plano. Toda vez que eu faço um discurso, uma palestra, uma oração, um discurso qualquer, toda vez que eu imprimo a minha palavra, eu cristão, tendo a fazer com que a mensagem seja mais importante do que o mensageiro. Se ao final de uma palestra as pessoas se lembram de mim e um pouco do conteúdo, eu fui razoavelmente bem. Se as pessoas se lembram da minha eloquência e da minha alta capacidade, fui muito mal. Porque após uma palestra a pessoa tem que pensar nela, se repensar. Ela pode não aceitar, inclusive, o que você está falando, mas isso mexeu com ela. Não, isso não me interessa, isso não serve para mim, eu não quero isso para mim. Ou isso não me serve. Pensou em si. A palestra foi boa. Nossa, que palestra linda, né? Nossa, mas o Fábio fala tão bem. Qual foi o tema da palestra? Então, não lembro. Aí a palestra não foi boa. A exibição das capacidades de oratória do Fábio foram mais focadas do que a mensagem a ser passada. Percebe? Na oração a mesma coisa. Na oração, quando eu estou fazendo a oração, eu preciso elevar o meu pensamento até Jesus. É só isso que eu preciso fazer. Não tenho que usar os meus dons de oratória, não tenho que, caso eu tenha, não tenho que ficar usando palavras que eu não uso no dia a dia, usar uma conjugação verbal que eu não uso no dia a dia. No dia a dia a gente usa duas conjugações só. Por exemplo, no verbo ir, não todos nós, evidentemente, porque todo absolutismo é burro, mas muitos de nós usamos duas conjugações só para o verbo ir no presente. O correto seria: eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós vais, ou ides, vais, é o correto. Eles vão. Certo? Que normalmente muitos de nós fazemos. Eu vou, tu vai, ele vai, nós vai, vós vai, eles vai. A gente usa duas conjugações.
né? E se comunica. E se comunica, a outra pessoa entende, né? Quem de nós nunca erra? Quem nunca falou uma palavra errada, de propósito ou de gafe? Todos nós falamos. O fato é, eu uso o tempo todo, você vai, você fez. Tem gente que não usa, inclusive, para falar com a mãe, fala: Mãe, a mãe vai não sei aonde? Pai, o pai vai não sei aonde? Vocês devem conhecer alguém que fala isso, né? É muito comum também os muito mais velhos do que a gente, já estou com 53, muito mais velhos do que a gente, que está conversando comigo e fala assim: Oi, Fábio, tudo bem? O Fábio vai hoje lá? Ah, o Fábio sou eu. Não uso você. Fala, o Fábio vai lá hoje? São os muito antigos falam assim, né? Os muito antigos que ainda falam passeio, não fala calçada, fala bebê, não fala bebê, são os mais antigos, né? Estou falando aí de mais de 80. Né? Se comunica, né? E aí no dia a dia eu falo assim o tempo todo, eu falo, você vai lá, você vai pegar isso, você vai pegar aquilo. Ou dependendo da região do Brasil, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, né? Na hora de fazer a oração. Senhor Jesus, vós que sois a luz do mundo. Ele fala, vós que caminhastes pela Galiléia. Ele fala, eu lembro, eu estava lá. Vós que comeste com os mendigos, com os doentes. Ele fala, eu lembro, eu estava lá. Vós que multiplicais os pães e os peixes, alimentando não só o espírito, mas também o corpo daqueles que o seguiam. Eu sei, eu estava lá. Claro que ele não fala isso, mas é só para a gente entender que não há necessidade, né? Porque vai ficar muito mais evidente a eloquência da pessoa que está falando do que propriamente a, a oração tocar a gente. A ideia é ser simples e objetivo, porque Jesus conhece o nosso coração. Por ter que respeitar o nosso livre-arbítrio, que é uma lei divina, imutável, por ter que respeitar o nosso livre-arbítrio, ele não vai interferir, não vai fazer nada por nós. Mesmo vendo a gente afundar, como Pedro na passagem em que Jesus caminha sobre as águas, Pedro fala, ó, se é você mesmo, manda eu ir com você aí. E ele fala, então vem, anda. E ele vem andando e tal, de repente ele olha para o lado e fala, vixe, eu estou andando sobre as águas. E afunda. Jesus fica olhando para ele. O cara é pescador. Teoricamente é para saber nadar. Ou está acostumado com isso. A vida inteira foi pescador. Né? E aí ele fala, mestre, socorro. Ele dá a mão e pega. Não, esperei você pedir. E de repente ele estica a mão para pegar, fala, tira a mão de mim, eu sei nadar. Por que está me desrespeitando? É uma posição que poderia acontecer. Então Jesus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio. Quem não respeita o livre-arbítrio é o obsessor. Seu guia espiritual respeita o livre-arbítrio. Os benfeitores espirituais respeitam o livre-arbítrio. O obsessor não quer respeitar o livre-arbítrio, mas aí o livre-arbítrio dele só vai até onde começa o livre-arbítrio do outro. E aí tem as interferências, fala, não, daqui desse ponto você não pode passar. Quando eu desencarnar, eu vou levar apenas uma mala. E nela vão as minhas boas obras, a fraternidade que eu proporcionei, as vezes que eu imitei o Cristo, sendo cortês, que é o primeiro passo da caridade, sendo gentil, que é o primeiro passo do amor, com as capacidades que eu desenvolvi de não me vingar, não revidar o mal que eu recebi, que é o primeiro passo do perdão. Arrependa-se o mais rapidamente possível. Não perca mais tempo.
Se o outro te perdoou ou não, é problema dele. Arrependa-se o mais rapidamente possível e evolua. E o caminho para isso é a fraternidade. O exemplo para isso é o Cristo. As duas coisas que nós trouxemos hoje no nosso Evangelho. É isso. Vamos pedir aos mentores que nos ajudem na fluidificação da água, que sejamos instrumentos. Fábio, precisa destampar? Não. Fábio, precisa esticar a mão? Não. Mas você estica, é uma muleta. E quando a gente precisa de muleta, usa. Vai. Né? Eu sei que eu estou recebendo aqui pelo chakra coronário, estou recebendo os eflúvios dos mentores espirituais, está passando por dentro de mim, metabolizando, como a gente fala, e saindo das minhas terminações nervosas da minha mão, fluidificando a água. Sei também que sai direto do meu perispírito para lá, que eu não preciso esticar a mão. Mas é mais confortável e tem gente que não consegue só fazer assim. Então estica a mão, que diferença faz? Não, ninguém vai morrer por causa disso. Ah, morreu. Por que o Fábio morreu? Ele esticava a mão para fazer a fluidificação da água. Você não vai ouvir isso. Faz, ué. Né? Já tive que refazer passe em pessoas, porque o passe é do meu perispírito para outra pessoa, né? Porque o espaço era apertado, eu estiquei, eu pus só uma mão assim, do lado assim, pus uma mão. A cadeira estava meio de lado assim, não estava atrás totalmente da cadeira, porque o espaço era pequeno, eu estiquei uma mão na cabeça dela. Assim, terminou, ela falou para mim: ah, você poderia me dar um passe direito, porque você colocou só uma mão? Eu tinha acabado de explicar que o passe é do meu perispírito para o perispírito dela. Dos mentores passando por mim, do meu perispírito para o perispírito dela. Não precisa de mão, porque é de perispírito para perispírito. Não tem nem a situação da terminação nervosa, inclusive. Porque é de perispírito para perispírito, por que eu vou esticar a mão? Eu tenho acabado de explicar isso no estudo. Mas para que violentar o pensamento dela? Para que me achar o mais importante, o cara que sabe tudo para ensinar? Eu pedi desculpas, fui lá e apliquei o passo de novo, esticando as duas mãos para ela ficar contente. Simples assim. Né? Para que ter razão? Por que é tão importante para algumas pessoas ter razão? Às vezes você está discutindo com alguém e você fala: tudo bem, você tem razão. Não, mas é porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, eu concordo com você, tem razão. Você está sendo irônico. Não eu sei que você tem razão. Não, mas é que a pessoa precisa. Para quê? Que diferença isso vai fazer? Como diz Divaldo Pereira Franco, de repente dá um ataquezinho cardíaco e hasta la vista, baby. A sua razão, o seu orgulho de você chegar em casa satisfeito porque você tinha razão, não vai te ajudar em absolutamente nada. O que vai ajudar é a fraternidade e o exemplo do Cristo que você colocou na bagagem para viajar para o plano espiritual. É isso. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Caibar Schutel, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença em meio a nós, fazendo-se presente na nossa casa, apesar da nossa pequenez, da nossa imperfeição. Muito obrigado por esse acréscimo de misericórdia. Falando nisso, mais um pouquinho desse acréscimo, vamos usar uma feta, um pedacinho dessa misericórdia, desse acréscimo, para nos ajudar a sermos instrumentos para a fluidificação da água. Que os mentores possam utilizar, apesar da nossa imperfeição, que a gente pede para o Senhor não olhar muito nesse momento, para a fluidificação da água, tá bom? Vamos pensar então aqui, cada um de nós, em quem nós gostaríamos que recebesse a cura perispiritual e a cura do corpo dessa água fluidificada. É isso, Senhor. Muito obrigado, desde já. Agradecemos, evidentemente, porque confiamos plenamente no Senhor. Sabemos do seu carinho por nós. O Senhor disse que nunca ia
desistir da gente, que estaria conosco até o final dos séculos, e sabemos que isso é verdade. Então, obrigado, de coração. E que assim seja. Então, meus amores, é isso. Eu sou Fábio Pereira. Esse foi mais um Evangelho no Lar, Gotas de Espiritismo, Evangelho no Lar. Semana que vem tem mais. Beijo enorme para você que fica.